Boa noite, Walter, boa noite, Cássio, boa noite para todo mundo que está assistindo mais essa edição do programa Antivírus. Lembrando que a gente, a partir de hoje, vai fazer o programa às 18 horas, né? Então, pelo menos aí até dezembro. Esse horário fixo da quinta vai ser às 18, não mais às 19, como a gente fazia até então, né? E esse é, como vocês já sabem, o nosso programa semanal sobre conjuntura, realizado pela Tendência Petista Articulação de Esquerda. O nosso tema de hoje é Magazine Brasil, Bolsonaro em liquidação, Dória em promoção e Trajano em especulação. A gente vai fazer assim, Walter vai começar apresentando um panorama geral da situação política. Depois eu vou falar um pouco sobre as especulações em torno de Luísa Trajano. Walter vai falar sobre a carta de Dória e eu vou falar um pouco sobre o discurso de Bolsonaro na ONU. É isso, Walter, você pode começar. Maravilha. Bom, boa noite, Natália, boa noite, Cássio, boa noite a quem está nos acompanhando em mais essa edição do Antivírus. Eu vou começar falando da situação econômica do país, né? Exceto o próprio Bolsonaro, que no discurso feito na Organização das Nações Unidas prometeu um grande crescimento para o país, as expectativas da maioria das pessoas, inclusive dos especialistas, estão mais pessimistas. Milhares de empresas pequenas e médias estão fechando ou já fecharam, e quase um terço dos lares brasileiros, né, não tem renda derivada de um emprego assalariado. 46 milhões de pessoas estão tirando o seu sustento de transferências de renda, como é o caso do Bolsa Família, como é o caso do auxílio emergencial, como é o caso de aposentadorias e pensões. Antes da pandemia, esse número de pessoas que não têm renda derivada de um emprego assalariado, o número de pessoas que tiravam seu sustento de transferência de renda era de 10 milhões. Ou seja, em 2020 e 2021, a situação piorou muito para muita gente. A inflação está aumentando, com destaque para os preços da energia, dos combustíveis e dos alimentos. A crise energética continua se agravando. E a crise energética não é um problema só para nós, que estamos voltando a viver apagões. É um problema também para o conjunto da economia do país, já que, se houver ali uma melhoria na situação econômica, isso vai bater na escassez de oferta de energia. Toda essa situação e mais outras coisas que eu não estou citando aqui desembocam nas pesquisas que indicam que Bolsonaro perderia as eleições para Lula se as eleições fossem hoje. E é isso que faz com que pedaços crescentes da classe dominante apostem numa chamada terceira candidatura, capaz de derrotar Lula e capaz de manter o programa que Bolsonaro, Guedes e antes deles o Temer vem aplicando. É nesse contexto de movimentação dessa terceira candidatura, que alguns equivocadamente chamam de terceira via, nesse contexto que deve ser vista a notícia de uma possível fusão do DEM com o PSL. Esse novo partido, ele já nasceria governando os estados do agronegócio, Tocantins, Goiás e Mato Grosso, já nasceria com 81 deputados, seria, portanto, pelo que eu entendo, a maior bancada da Câmara, recebendo a maior parcela do fundo eleitoral e, portanto, é um adversário e tanto, né? Por falar em Congresso Nacional, vale destacar mais algumas questões. Ontem, o Senado derrubou o retorno das coligações. Hoje, continuam batalhas no Congresso, mas o horizonte é que as chances de aprovação de mudanças mais estruturais da economia comecem a ficar cada vez menores devido à aproximação do calendário eleitoral. É por isso que o tema da reforma administrativa colocou tanta dificuldade para o lado de lá, né? Terceiro ponto que eu queria destacar em relação ao Congresso é o teste que vai significar para a terceira via o relatório da CPI da Covid. Tem passagens nessa CPI que são impagáveis, né? Tem coisas que aconteceram ontem e hoje são absolutamente impagáveis. A troca de gentilezas entre dois senadores
ou então o tipo de pergunta feita pelo Omar Aziz para um depoente, enfim, tem coisas que são muito divertidas, mas o que nos interessa mesmo não é o circo. O que nos interessa, além da briga, é saber se a CPI vai terminar em pizza ou se ela vai terminar com um relatório que acusa explicitamente o presidente Bolsonaro e seu governo de crimes contra a humanidade, contra os direitos humanos, crimes de responsabilidade, crime de prevaricação, crime de genocídio contra populações indígenas, desrespeito a normas sanitárias, a criminosa estratégia de imunidade de rebanho, crime de epidemia, crime de prevaricação, né? Tudo aquilo que a gente já veio citando, charlatanismo, incitação ao crime. Nós queremos saber se essas coisas vão estar no relatório, porque o relatório da CPI da Covid não pode ser a constatação de que fizeram mal para o país. Tem que ser a propositura de medidas, e a principal dessas medidas é o impeachment do presidente da República. Por fim, nessas questões mais de natureza congressual, chamo a atenção para o fato de que a indicação do André, terrivelmente evangélico Mendonça, para o STF está com dificuldades, né? E por falar em Supremo Tribunal Federal, há uma dúvida que a gente quer aqui recolocar, a gente já colocou em programas anteriores, que é: que acordo foi feito? Qual vai ser o comportamento do ministro Alexandre de Moraes depois que o Michel Temer se converteu no mordomo de filme de terror pacificador, né? Qual vai ser a orientação do Alexandre de Moraes para os inquéritos das fake news que atingem os filhos do presidente e tantos outros? Claro que a gente nunca acreditou num conflito total entre essas duas bandas, mas também não dá para acreditar no oposto, que as tensões vão desaparecer. No que nos diz respeito, após 4 semanas de acampamentos indígenas e pressão de tudo quanto é lado, tá certo? O julgamento e análise do marco temporal foi suspensa por tempo indeterminado, se eu não estou me enganando, por um pedido de vistas de ninguém mais, ninguém menos do que o Alexandre de Moraes, né? Bom, é importante destacar disso tudo que foi falado, que a terceira via, ou a terceira candidatura, para ser correto, não dá nenhum sinal de que vai se engajar nos atos pelo impeachment convocados para o dia 2 de outubro. Os oposicionistas de direita, organizados pelo MBL e para o Vem para a Rua, que realizaram aqueles atos de 12 de setembro, já decidiram, não sei se vão mudar de ideia, não participar das manifestações do dia 2 de outubro. E, portanto, nos atos do dia 2 de outubro devem estar presentes, fundamentalmente, as mesmas forças que estiveram nos atos anteriores convocados pela campanha Fora Bolsonaro, o que reforça a importância do companheiro Lula convocar e, se possível, estar presente nesses atos. Apesar disso, apesar de que a direita gourmet não dá nenhum sinal de que vai participar, em pelo menos 2 estados do país teve uma situação meio bizarra. Setores da frente pelo Fora Bolsonaro esticando a corda, dizendo que os atos do dia 2 de outubro têm que ser frente ampla. É uma situação meio bizarra, porque, como a gente já disse, não tem nenhum sinal de que o PSDB, o MDB, o DEM, o PSDB e outros do gênero queiram participar dos atos, queiram participar para valer de um movimento pelo impeachment. Sendo assim, o que caberia discutir no âmbito da frente pelo Fora Bolsonaro é, primeiro, se esses setores devem ser convidados a participar, e segundo, se esses setores, caso eles aceitem, que espaço eles teriam nos atos, nos discursos, no palanque, no caminhão de som, etc. Mas não é isso que vem acontecendo. Pelo menos em 2 estados do Brasil, e deve estar acontecendo em outros, começa a, em nome de uma suposta frente ampla, se começa a tensionar e, no limite, rachar a frente realmente existente, né? Começando aquelas ameaças de chamar o ato no outro dia, chamar o ato no outro local, ter 2 carros de som disputando, né? Um falando da frente Fora Bolsonaro e o outro falando da frente ampla. Claro que a gente acha tudo isso bizarro, mas o nosso foco é realizar atos fortes, com ampla participação, combinando a pauta do impeachment com a luta pelos direitos do povo. E ver em cada caso concreto como é que nós vamos lidar com esses que, em nome de uma amplitude quimérica, estão ameaçando a amplitude realmente existente. E lembrar que, independente disso, o fato é que
alimentada pela crise econômico-social, a crise político-institucional não desapareceu de cena. E a gente, por conta disso, não deve descartar nenhum cenário. Um dos cenários é uma nova onda de radicalização por parte da extrema-direita bolsonarista. Tem vários estudos e várias análises mostrando que essa turma está radicalizando. Não são aqueles que ficam isolados e quietos. É o oposto, como a gente vem alertando desde o início. E isso não aparece só na rua, aparece também no Congresso. Por exemplo, essa PL do Major Vitor Hugo, do PSL de Goiás, propondo criar uma autoridade nacional contra-terrorista, que, como alguém já disse, vai virar uma espécie de polícia secreta do governo Bolsonaro contra a oposição. Também não se deve descartar o cenário em que a tal terceira via se esvazie, em favor não do Lula, mas em favor do Bolsonaro. Esses caras já apoiaram o Bolsonaro e podem voltar a apoiar. E isso está ligado a algo que foi comentado aqui no início, o favoritismo que o Lula exibe nas pesquisas, né? Os dados do Datafolha são muito claros a respeito, com a rejeição do Bolsonaro crescendo em vários setores, inclusive entre os evangélicos, e nós tivemos mais recentemente uma pesquisa do IPEC, antigo IBOP, que novamente mostra o Lula na frente, bem na frente, e podendo ganhar no primeiro turno. Um dos números possíveis dessa pesquisa é 48 Lula, 23 Bolsonaro. Nesse sentido, a gente precisa estar muito atento a tudo, desde as movimentações golpistas e da terceira candidatura, mas também as movimentações que o próprio Bolsonaro vai fazer no sentido de recuperar popularidade através de ações de governo. A gente sempre tem dito aqui, o plano A dele é ganhar as eleições, o plano B é não perder de jeito nenhum. Cabe lembrar, portanto, que toda vez que melhora para nós, o lado de lá vai agir no sentido de tentar reverter essa melhora. E por isso, a mobilização do Fora Bolsonaro tem que estar muito vinculada àquilo que a gente tem chamado de pauta do povo, no sentido mais amplo da palavra. E também por isso, a gente tem que fazer muito trabalho organizativo para que as manifestações de 2 de outubro possam impactar fortemente a conjuntura. Não dá para acreditar que as pessoas vão se deslocar espontaneamente, e com isso nós vamos encher os locais. É preciso um trabalho de mobilização, conscientização nas periferias, nos locais de trabalho, de moradia, de estudo, de cultura e lazer. E sempre com um olho no futuro. E olhem o caso da Argentina, que comprova que em momentos de crise profunda, ser moderado programaticamente não é bom nem eleitoralmente, nem é bom do ponto de vista de ser governo. É isso, Natália. Então, gente, entrando um pouco aqui no nosso tema de hoje, eu queria comentar sobre as especulações em torno de Luísa Trajano ser a vice na chapa com Lula. Primeiro, dizer que não tem debate algum no partido nesse sentido, né? Se alguém está operando, isso não passou por nenhuma discussão ainda. Segundo, pelo menos até hoje, a própria Luísa Trajano está negando que será candidata a qualquer coisa, seja a vice-presidente, seja a presidente. Mesmo após esse fato mais recente aí dos últimos dias, que foi a indicação dela na lista das 100 pessoas mais influentes pela Time, a única brasileira, e o texto de apresentação dela, feito pelo companheiro Lula, né, ela segue negando a possibilidade de ser candidata nas eleições de 2022. Agora, na prática, por exemplo, o vice-presidente nacional do PT, Quaquá, sempre ele, defende publicamente esta tática, né? Lula presidente, Luísa Trajano vice. Outro exemplo prático, né, das especulações em torno disso é que o próprio Lula, quando perguntado sobre o assunto, por exemplo, na entrevista que ele deu há alguns meses ao me escapou, Reinaldo Azevedo, enfim, aquele cara da Veja que inventou o termo petralha, né? Tá me fugindo aqui o nome dele. Mas, naquela entrevista, ele, quando foi perguntado sobre Luísa Trajano vice,
né? Ele não diz nem que sim, nem que não. Fala que acha que ela não vai se meter com política, né? Então, na prática também não descarta essa possibilidade. A nossa opinião sobre isso é o seguinte: uma mulher de vice é uma boa, né? Mas Luísa Trajano não achamos que é uma boa, né? Uma mulher rica, uma empresária, defensora das reformas trabalhistas e reforma da Previdência, né? A gente não acha que é disso que a chapa petista precisa para disputar a presidência contra Bolsonaro em 2022. Tem muita gente que acha que esse é o plano ideal, né? Uma espécie de operação de mestre à la José de Alencar em 2022. E aí o fato de ser uma mulher daria uma cara de 2022, né, para essa operação. Mas da nossa parte, a gente acha que é um retrocesso total, né? 2022 não pode ser comparado a 2002 em nenhuma hipótese, e o nosso adversário, né, que a gente vai enfrentar na eleição do ano que vem, é uma extrema-direita muito radicalizada, defensora do programa ultraliberal, né? A situação política, a situação de vida, né, da maioria do povo brasileiro já está muito ruim, pode ficar pior ainda no ano que vem, né? E o esforço que a gente vai ter que fazer para reverter tudo que está sendo feito desde o golpe vai ser imenso. E vai requerer, queiram ou não, uma parte de nós, uma radicalização programática pela esquerda, né? Então, num cenário desses, a gente acha que não ajuda em nada mandar qualquer tipo de sinal trocado e, concretamente, se aliar com uma empresária milionária e defensora de reformas neoliberais é um sinal trocado que a gente não deve colocar na mesa para a eleição do ano que vem, né? Bom mesmo seria uma mulher negra, por exemplo, uma professora, né? E, acima de tudo, o critério principal tem que ser alguém 100% de confiança do povo, né? Não dá para repetir o que foi feito, por exemplo, com Temer na vice, nem muito menos se iludir de que com um programa moderado, né, e também não podemos nos iludir que uma vice desse tipo é só decorativa, porque não é, né, vem para moderar o programa, não dá para se iludir que com um programa moderado a gente vai conseguir fazer o que precisa ser feito, caso voltemos à presidência da República em 2023. Então, dando prosseguimento aqui à nossa lista, né? A Natália comentou sobre a defesa que um certo vice-presidente nacional do PT faz da candidatura da Trajano, a mesma que queria privatizar e quer privatizar os Correios, né? E eu vou citar agora um outro tipo de situação, né? Quem lembra aqui das expectativas do companheiro Tarso Genro em relação ao João Dória? Para quem não lembra, Tarso Genro, mandou uma carta pública para o Dória no dia 29 de dezembro de 2020. Nessa carta, o Tarso Genro pedia que o Dória fosse estadista e que defendesse o impeachment, etc, 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 etc. Pois é, não rolou nada disso. E pior, 10 meses depois, agora há pouco, no dia 18 de setembro, o mesmo João Dória, a quem o nosso companheiro Tarso Genro apelava, ele se inscreveu como pré-candidato na prévia tucana. Também estão inscritos nessa prévia o Eduardo Leite, o Tasso Gereissati e o senhor Virgílio do Amazonas. Essa prévia tem regras esquisitas que a gente pode comentar outra hora, mas é curioso que o Dória, no seu discurso, feito no momento que ele estava apresentando a sua inscrição, tenha enfatizado a importância de ter uma mulher na vice. Eu fiquei aqui pensando, só faltava ser a Trajano, né? Mas o que mais interessa é o que o Dória diz e o que não diz na carta em que ele se inscreve como pré-candidato. Ele faz aquela referência que eu considero quase ritual a só quem sofreu com a ditadura militar sabe o que foi esta violência no Brasil. Ele não deve saber, porque ele escreveu e votou no
Jair Bolsonaro, fez campanha para o Jair Bolsonaro, apesar do Jair Bolsonaro defender a tortura publicamente. Publicamente, ter no impeachment, inclusive, feito referência a um assassino na hora que votou pelo impeachment da presidenta Dilma. Portanto, é pura mentira o que o governador de São Paulo fala, quando só quem sofreu sabe. Ele depois rende a homenagem dele, Dória, ao PSDB, partido no qual ele é filiado há 20 anos, ele faz questão de destacar, diz que os tempos são de retrocesso, retrocesso institucional, democrático, econômico, ambiental, social, político e moral. Só não fala por que são um retrocesso. Isso não tem nada a ver com aquilo que o Temer e o Bolsonaro fizeram no governo, não tem nada a ver com as políticas que o PSDB apoia e pratica, não tem a ver com coisas de que o Dória é cúmplice e ativo perpetrador, tempos de retrocesso, e não fala do Bolsonaro em nenhum momento. Diz que o PSDB colocou o Brasil na rota do desenvolvimento e que se orgulha do governo FHC, do Plano Real, da Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei dos Genéricos, da criação e avanço dos programas sociais que deram origem ao Bolsa Família e da defesa incessante da democracia, principalmente disso. Considerando que os tucanos são os inventores da reeleição, todo mundo sabe como, e considerando que foram eles, liderados na época pelo Aécio, que patrocinaram o golpe de 2016, sabe o que isso quer dizer, né? A defesa incessante da democracia, e considerando que eles não falam nada do apagão, não falam nada do desemprego, não falam nada das privatizações, e tudo aquilo que os neoliberais causaram ao país. Mas não para por aí. Que ele tenha memória seletiva em relação a Bolsonaro e que ele tenha memória seletiva em relação aos próprios tucanos é compreensível, mas vejam que interessante. Dória também inclui na sua carta o seguinte parágrafo: infelizmente, os anos que se seguiram com os governos de Lula e Dilma representaram a captura do Estado pelo maior esquema de corrupção do qual se tem notícia na história do país. Fazer políticas públicas para os mais pobres não dá direito a quem quer que seja de roubar dinheiro público. Os fins não justificam os meios. Ou seja, aquele cidadão para quem o ex-governador e companheiro Tasso Genro apelou para agir como estadista, tem como inimigo principal na campanha da qual ele quer ser candidato a presidente do PSDB, não o Bolsonaro, mas o PT, o Lula, a Dilma, e com um discurso que a gente já conhece bastante, o discurso que marcou a guinada à direita do PSDB no plano das liberdades democráticas. Ou seja, é incrível que haja quem tenha ilusões em relação a essa turma. Ele faz uma série de referências ao programa dele, que a gente vai voltar a tratar em outras edições do Antivírus, né? É muito engraçado como eles são um partido vaidoso de si mesmos, né? E, como disse e repito, nenhuma palavra direta sobre Bolsonaro, pau no Lula, porrada na Dilma, pancada no PT, esse que é o João Dória. Só que o Tasso Genro, nosso companheiro, não aprende. Recentemente, ele reincidiu no mesmo tipo de postura. Fez uma atividade com o general Santos Cruz, com Nelson Jobim e com Raul Jungmann. 3 golpistas. 3 golpistas. Aliás, Santos Cruz, a gente deve sempre lembrar, estava com Bolsonaro naquele famoso episódio de Juiz de Fora no ano de 2018. Todo mundo lembra, sabe do que eu estou falando, né? Mas não tem jeito, né? Do mesmo jeito que algumas pessoas confiaram no general Vilas Boas, tem gente que agora confia no general Santos Cruz. É quase uma espécie de vício, né? E, para piorar, vão naturalizando a participação desses militares na política. Porque se gente como a gente, como o companheiro Tasso Genro, acha que um general da reserva é pessoa idônea para discutir essa questão, nós estamos naturalizando aquilo que eles querem, né? E por falar em militares, eu peço agora que a Natália comente um pouco o discurso do capitão Bolsonaro. Walter, na verdade, o discurso ele fala por si, né? Eu recomendo que todo mundo veja, né? Quem segue alimentando ideias de que Bolsonaro pode estar acuado ou recuando, que repense, né? Vale realmente a pena assistir
o discurso, que eu acho que tem, enfim, 10, 15 minutos de duração. As primeiras frases do discurso já dizem a que veio, né? Ele diz o seguinte, nas primeiras frases, o jeito que ele inicia o discurso: venho aqui mostrar o Brasil diferente daquilo publicado em jornais ou visto em televisões. O Brasil mudou e muito, depois que assumimos o governo em janeiro de 2019. Estamos há 2 anos e 8 meses sem qualquer caso concreto de corrupção. O Brasil tem um presidente que acredita em Deus, respeita a Constituição e seus militares, valoriza a família e deve lealdade a seu povo. Isso é uma base sólida, se levarmos em conta que estávamos à beira do socialismo. Então, essas são as, 4 ou 5 frases que dão início ao discurso de Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU, né? Nessas 5 frases, não tem corrupção, Deus, família e militares sendo congratulados e socialismo, né? Eu escuto essas coisas e eu fico lembrando daqueles que, entre nós, acham delicado falar de corrupção, falar de militares e falar de socialismo, né? Do seu lado, Bolsonaro sabe muito bem que é preciso ir para o enfrentamento em todos os terrenos, né? E não hesita em fazer isso, mesmo quando não tem um mínimo de lastro nos fatos. Por exemplo, afirmando na maior cara de pau que não tem caso concreto de corrupção no seu governo. Ou, de outro lado, afirmando que antes do seu governo, ou seja, durante o governo Temer, enfim, mas no período anterior ao seu governo, o país estava à beira do socialismo, né? Depois ele entra no assunto economia. Fala das estatais que davam prejuízos e hoje seriam lucrativas, né? Fala dos bancos de desenvolvimento que financiavam o comunismo, né? Pela segunda vez em menos de 3 minutos de discurso, né? Primeiro ele fala de socialismo, depois de comunismo, né? Ele sabe bem o que é que ele tem que enfrentar. Fala de programas de investimentos em parcerias com a iniciativa privada, de concessões, privatizações, literalmente vende o Brasil nos moldes que o ultraliberalismo quer comprar, né? Diz que nos próximos dias vai acontecer o leilão do 5G, né? Esse é um assunto, inclusive, de grande interesse para os Estados Unidos e para a China, que está aí há muito tempo na expectativa de que aconteça, ele menciona isso no discurso, né? Bolsonaro tem a cara de pau também de afirmar que a gente está indo bem em matéria ambiental, né? Chegando a questionar em tom de autoelogio. Que país no mundo tem uma política de preservação ambiental como a nossa, né? E segue, né, o discurso é permeado disso, apostando alto na disputa ideológica. Por exemplo, com afirmações do tipo, abre aspas, temos a família tradicional como fundamento da civilização. E a liberdade do ser humano só se completa com a liberdade de culto e expressão, né? São frases do discurso de Bolsonaro. Fala sobre indígenas, né? Diz que 14% do território nacional é destinado a reservas indígenas e nessas regiões 600 mil índios vivem em liberdade e cada vez mais desejam utilizar suas terras para a agricultura e outras atividades, né? Então, ele não perde nenhuma oportunidade de demarcar em todos os temas, né, sob a perspectiva da extrema-direita. Sobre a pandemia, é incrível, né? É realmente incrível o quanto ele não recua um único milímetro, né? Sobre a pandemia, ele diz o seguinte, vou abrir aspas aqui. Sempre defendi combater o vírus e o desemprego de forma simultânea e com a mesma responsabilidade. As medidas de isolamento e lockdown deixaram um legado de inflação, ou seja, critica o lockdown, critica o isolamento, né? Diz que foi isso que deixou um legado de inflação, especial nos gêneros alimentícios do mundo todo. Então, olha o jeito que ele trata a questão do aumento do preço dos alimentos, né? Culpando o isolamento e o lockdown. No Brasil, para atender os mais humildes, obrigados a ficar em casa por decisão de governadores e prefeitos e que perderam sua renda,
né? Então, também não deixa de demarcar com a sua tese de que toda a culpa de tudo que está acontecendo em razão da pandemia é culpa dos governadores e prefeitos. Concedemos um auxílio emergencial de $800, né? Ele ainda comete esse ato falho maravilhoso, para 68 milhões de pessoas. E aí segue falando sobre a pandemia. Apoiamos a vacinação. Contudo, o nosso governo tem se posicionado contrário ao passaporte sanitário ou a qualquer obrigação relacionada à vacina. Eu não preciso nem comentar todos os vexames que ele passou e ainda está passando agora em isolamento, inclusive, porque teve contato com o ministro da Saúde contaminado de Covid. Desde o início da pandemia, aí é a cereja do bolo no que diz respeito ao tema pandemia, né? Desde o início da pandemia, apoiamos a autonomia do médico na busca do tratamento precoce, seguindo a recomendação do nosso Conselho Federal de Medicina. Ele não larga a mão de quem sempre o apoia, né? Citando o Conselho Federal de Medicina no discurso da ONU. Eu mesmo fui um dos que fez tratamento inicial. E ainda termina ameaçando. Não entendemos porque muitos países, juntamente com grande parte da mídia, se colocaram contra o tratamento inicial. A história e a ciência saberão responsabilizar a todos, né? Ainda está atirando no tema cloroquina. Então, sobre a pandemia, ele faz todos esses comentários maravilhosos. E a mentira final do seu discurso foi sobre os atos do dia 7 de setembro. Né? Ele falou sobre isso também. Disse que no último dia 7 de setembro, milhões de brasileiros, de forma pacífica e patriótica, foram às ruas na maior manifestação de nossa história. Maior manifestação de nossa história. Mentira. Né? Mostrar que não abrem mão da democracia, das liberdades individuais e do apoio ao nosso governo. Então, isso foi um resumo das coisas que eu considero as mais absurdas, né, que foram ditas aí no discurso que Bolsonaro fez na abertura da Assembleia Geral da ONU, né, mostrou que não dá um único passo atrás, né, sustentou em 15 minutos o conjunto da sua política, fazendo disputa ideológica, falando sobre economia, sobre geopolítica, sobre questão internacional, ambiental, sobre saúde e pandemia, né, e eu acho que sobre isso cabe a gente olhar e refletir o seguinte: quem aposta alto nesse nível, né, mesmo com todas as pesquisas de intenção de voto indicando que ele está marcado para perder, inclusive pode perder no primeiro turno, vai deixar barato uma provável derrota nas urnas. Né? Eu acho que essa é a reflexão que deve nortear aí a nossa ação política e a nossa análise de conjuntura nos próximos meses, até o ano que vem. É isso. Muito bem, deixa eu só então fazer um comentário final aqui para encerrar o nosso antivírus de hoje, exatamente partindo desse ponto que a Natália abordou, ou seja, o discurso do Bolsonaro na ONU. Teve muita gente na esquerda, especialmente nas redes sociais, que avaliou que Bolsonaro mandou mal na ONU, porque o discurso dele foi cheio de mentiras. Realmente foi. A Natália dissecou aqui o discurso, não há dúvida sobre isso. Mas vamos ver qual é o objetivo dele. O objetivo dele é manter firme o núcleo duro que o apoia. E até agora ele tem conseguido isso. É para esse núcleo que ele dirigiu o discurso. A própria fotografia dele, de pé, na rua, também tem esse objetivo. Aquilo que uma parte de nós vê como prova de ridículo é visto como o contrário da parte dos seus apoiadores. E por que isso é importante? Porque mantendo esse núcleo, ele consegue se manter como a principal liderança da direita e ir ao segundo turno com o objetivo de ganhar as eleições ou de virar a mesa. Né? Portanto, não é um feito pequeno para alguém que está fazendo um governo de merda. A gente tem que sempre lembrar disso. Já me disseram para não escrever isso, mas não me proibiram de falar. Então, eu vou falar que é um governo de merda. E o cara consegue ter esse percentual de votos. A gente não deve subestimar nem ele, nem ninguém. Nem subestimar o Bolsonaro, nem subestimar a turma que quer construir uma terceira candidatura e nem mesmo subestimar o Ciro. O nosso papel não é subestimar ninguém nem escolher candidato. O nosso papel é escolher candidato adversário, né?
Nosso papel é mobilizar e acentuar na mobilização a pauta do povo. Nesse sentido, o Lula mandou bem numa entrevista que ele deu um dia desses, falando que sentido faz fazer frente ampla se for para manter o programa do Guedes. Esse é o tema. Vários dos supostos aliados ou daqueles que poderiam estar conosco numa frente ampla estão apoiando essa reforma administrativa, que continua marchando agora no Congresso. Então, nós temos que ter claro que tem que mobilizar, acentuar a pauta do povo e que o nosso núcleo duro tem que ser mantido também. Que se a direita mantém o núcleo duro e a gente não mantém o nosso, que é uma frente de esquerda, nós vamos perder no choque, né? E, nesse sentido, eu chamo a atenção de vocês que estão aqui acompanhando essa edição do Antivírus para mais uma do nosso companheiro Tarso Genro, né? Ele deu uma entrevista para o UOL, que vale a pena todo mundo acompanhar, e nessa entrevista ele diz mais ou menos o seguinte, segundo o resumo do próprio UOL, eu não tive a oportunidade de conferir se palavra por palavra o resumo está bem feito. Ele diz, Tarso Genro, abre aspas, eu acho que seria bom o surgimento de uma terceira via para o país. Não acho que seria saudável para a democracia brasileira que fosse uma disputa entre Lula e Bolsonaro. Bolsonaro, diz o Tarso Genro, tem que ser derrotado antes por impeachment ou politicamente nas eleições para não participar do segundo turno. Seria uma limpeza do protocolo político republicano do Brasil e das agressões que a extrema-direita tem feito a todas as instituições. É até difícil comentar essas frases todas, porque, indo por partes, eu não consigo achar que seria bom que os nossos inimigos tenham êxito em construir uma outra candidatura para nos enfrentar. Eu não consigo entender a partir de que lógica alguém pode fazer um cálculo desses, né? Eu lembro de um cidadão que foi secretário-geral do Partido dos Trabalhadores e que era coordenador da campanha do Lula em 1994, que cometia uma frase parecida. Que orgulho eu tenho de um país que tem duas candidaturas como Lula e Fernando Henrique disputando as eleições. Esse cidadão, que era o Francisco Wefó, depois saiu do PT e virou ministro da Cultura do Fernando Henrique. Ou seja, é a mesma lógica de achar que é bom ter o Dória como adversário, é bom que a terceira via... Não, a primeira coisa é isso, estranha esse raciocínio. É meio que um raciocínio com sinal trocado, parecido com o que fizeram aquelas pessoas que diziam que era melhor ter o Bolsonaro como adversário, porque aí a direita gourmet ia votar na gente. Esse tipo de cálculo de engenharia de obra desfeita não costuma dar certo. Mas o Tarso não para por aí, né? Ele diz, não acho que seria saudável para a democracia brasileira que fosse uma disputa entre Lula e Bolsonaro. É uma frase ambígua, né? Porque, veja, o que ele está querendo dizer, eu imagino, é que não é saudável para a política brasileira que uma pessoa como o Bolsonaro esteja solta. Esse cara devia estar preso. E isso não é saudável. Mas por que ele inclui o Lula na frase? Entendeu? É um ato falho. Porque, no fundo, tem um setor amplo, tá certo? Da direita gourmet e da esquerda de boutique no Brasil, que acha que para derrotar o Bolsonaro precisa ter um candidato frente ampla e que não enxerga no Lula essas características. Então, é um ato falho, na minha opinião, que me perdoe o amigo e companheiro Tarso Genro se eu estiver exagerando na mão, mas eu acho, sinceramente, que eu não estou. O que não é saudável para a democracia brasileira é o Bolsonaro estar solto. Agora, o Lula é saudável. Aliás, o próprio Tarso deixa claro que o apoiará. O Tarso enfatiza que o Bolsonaro tem que ser derrotado antes da eleição por impeachment ou tem que ser tirado do segundo turno. Mas veja bem o seguinte, para tirar o Bolsonaro do segundo turno, como é que isso vai ser feito? Fortalecendo os nossos inimigos no segundo turno? Para que mesmo? Entende que nós estamos entrando numa seara que é daqueles cálculos de antemão que, na prática, acabam servindo para a gente passar o pano na terceira via, como se a terceira via fosse essa quinta maravilha do mundo. Ou seja, seria bom ter-nos... Olha bem a frase. Seria bom que o Bolsonaro estivesse fora, seria bom que tivesse uma terceira via. E vamos falar, seria bom ter o Dória fazendo esse discurso que a gente acabou de ler aqui a respeito do PT, da quadrilha, da corrupção? É isso que o Tarso está pedindo?
Então, isso não vai produzir uma limpeza do protocolo político republicano. Isso não vai reduzir as agressões que a extrema-direita tem feito. Isso só vai dar palanque para novas agressões que repetem as velhas já feitas. Enfim, é uma confusão difícil até de comentar, porque, no fundo, reflete a confusão daqueles que gostariam que a realidade fosse outra. Gostariam que não tivesse tido golpe, gostariam que a direita gourmet não tivesse apoiado o Bolsonaro, gostariam que o PSDB fosse democrático, gostariam que as instituições se dessem ao respeito, gostariam que os militares não fossem golpistas, mas fazer o quê, né? A gente vive num mundo em que a política é assim, a classe dominante é assim, a direita é assim. O problema é que se a esquerda não estiver disposta a enxergar as coisas como elas são e continuar vivendo nesse mundo da lua, a gente vai levar para por aqui, em nome das minhas velhas amizades. É isso. Tá bom. Valeu, Walter. É isso por hoje, gente. A gente encerra mais um programa Antivírus. Só quero lembrar que a partir de hoje, até o final do ano, por razões de agenda nossa, o programa vai ficar nesse horário entre 18 e 19, mas, em geral, a gente tem buscado fazer algo em torno de meia hora, 35, 40 minutos, no máximo, de programa, certo? É isso. Boa noite e até a Boa próxima. noite.